Uma boa noite na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, chegou quarta-feira e você que não via a hora, já estamos no ar. Chegamos com um papo na palavra, com muito prazer, uma alegria imensa, mais uma semana, mais uma programação, mais um papo na palavra, mais um dia para discutirmos assuntos necessários para o nosso elevo espiritual. Agradeço a Deus por este dia e por você que já está aí do outro lado da telinha para acompanhar com a gente o Papo na Palavra. Um tema muito importante, mais atual do que nunca, e é com esta alegria para discutir este assunto que já recebo o meu amigo, pastor Paulo Fernando. Boa noite, meu amigo. Boa noite, é um prazer mais uma vez estarmos aqui na quarta-feira no Papo na Palavra, batendo um papo, como diz o programa, papo na palavra, né? Dentro da palavra de Deus, trazendo esclarecimento nesses tempos difíceis. A pandemia está aí novamente numa crescente, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A igreja estava preparada para esse momento? Será que a igreja está preparada para este momento aí que estamos vivendo? Será que nós nos preparamos ao longo da igreja? Será que nós nos preparamos para este momento, para estar passando este momento? Então, é sobre esse assunto que a gente vai bater um papo hoje com o pastor Carlos Roberto, sobre esse tema, com alguém que está bem antenado, né? Está sempre ligado aí nos movimentos da igreja e vai poder trazer esclarecimentos nesta área. Então, a partir de agora, é muito importante você convidar seus amigos, seus familiares, compartilhar a nossa programação. A nossa transmissão está sendo realizada pela fanpage da Urgem, Urgência Missionária. Amanhã nós vamos subir esta programação também para o nosso canal do YouTube, PR Moisés da Silva, e você vai ter acesso a esta programação também pelo YouTube a partir de amanhã. Gente, então corre agora para suas redes sociais, né? Você pode compartilhar a programação, entre em contato com as suas lideranças, com seus líderes, amigos, familiares. Use a sua rede de relacionamentos, WhatsApp, Instagram, mensagem do Facebook e comece a compartilhar o programa. É importante que você compartilhe com seus grupos, o assunto é muito importante, vai ser muito elucidador e precisamos mais do que nunca, gente, crescer em graça e em conhecimento. E o tema desta quarta-feira, que vamos discutir um tema mais atual do que nunca, a igreja tem cumprido o seu papel nesta pandemia? É o tema desta quarta-feira, é o tema do Papo da Palavra neste 10 de março. A igreja tem cumprido seu papel nesta pandemia? Já comece aí a colocar os seus botões para funcionar, os neurônios, porque queremos ter a sua participação. Se você tiver dúvida, questionamentos, é bem-vindo a sua participação através dos nossos comentários. E para discorrer este tema conosco, é com muita alegria que nós recebemos aqui no Papo na Palavra o pastor Carlos Roberto Silva. Tem 61 anos de idade, casado há 38 anos com Sara Virgínia, escritor de 2 livros, são eles Em Revista e Devocionais de um Coração Aquecido. O pastor Carlos Roberto Silva é presidente da AD Cubatão, em São Paulo, presidente da Comadesp, Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e outros, e presidente fundador da Unipec, Conselho de Pastores de Cubatão. Pastor Carlos Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo na Palavra. Olá, meus amigos, Paulo Fernando e também Moisés Silva. Primeiro eu quero agradecer, saudá-los com a paz do Senhor, vocês, todos os seus telespectadores da TV Urgem, dizer que é um prazer enorme compartilhar com vocês, mais uma vez, de um programa tão importante como esse, o Papo na Palavra, e poder colaborar, transmitir um pouquinho, compartilhar experiência com vocês. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, meus amados. Pastor Carlos Roberto, e para a gente só dar uma introdutória no assunto que será discutido esta noite,
Qual a importância de nós discutirmos um tema como este? Olha, Moisés, eu creio que o momento é propício, né? A igreja, na verdade, ela precisa cumprir o seu papel sempre, inclusive nos tempos de pandemia. Quando Jesus disse ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quando ele disse que nós deveríamos ser suas testemunhas, é independente de circunstâncias. Então, nessa hora, a igreja precisa continuar cumprindo o seu papel. A pergunta, a igreja está ou não cumprindo o seu papel, é muito importante. Você sabe que a igreja de Jesus Cristo, ela está distribuída dentro de todas as placas, não é? Existem situações de congregações locais que estão cumprindo. Existem outras que não estão cumprindo. Por que não estão cumprindo? O que aconteceu? Estavam preparadas ou não? O momento de discutir é agora, até porque não sabemos até quando vai essa pandemia. Então é tempo de aprendermos, é tempo de nos reciclarmos. Importantíssimo esse tema, eu diria que pertinente e necessário. Pois é, então aí está a pergunta, amigos telespectadores do Papo na Palavra. A igreja tem cumprido o seu papel nesta pandemia? Se prepare para participar do programa. É bem-vindo, pastor Carlos Roberto, e tenho certeza que vai ser um programa excelente. Pastor Paulo Fernando, qual o texto base que vamos utilizar para essa conversa? Bom, eu achei pertinente, né? Nós falamos em Mateus 10, que diz assim, né? Mateus 10, do versículo 1 ao 8, que diz assim: chamando seus discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são os primeiros, né? Aí eu quero pular essa parte, mas eu quero colocar aqui, né? Deu poder. E ao longo do tempo, né, a história da igreja, a gente vê esse poder sendo manifesto através da igreja. Então, minha pergunta, assim, antes da gente entrar, por que hoje, né, nesses dias, a gente não tem visto esse poder, principalmente nessa época, né, uma época onde a igreja deveria aparecer, pastor Carlos? Olha, primeiro, meu amigo pastor Paulo Fernandes, pastor Moisés, eu entendo o seguinte, eu acho que ninguém é o dono da verdade. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é a nossa regra de fé e prática. O que acontece, no meu modo de entender, a igreja vinha vivendo já muitos anos de acomodação. Nós vivemos hoje um avivamento, entre aspas, do Brasil, mas eu diria que mais a saída de um avivamento. Esse avivamento já aconteceu lá atrás e hoje a gente, ou seja, a nossa geração está vivendo o resultado de um avivamento. A igreja ela tem algumas formas de crescimento. O evangelismo real, que é quando nós evangelizamos, alguém se converte por conta da pregação do evangelho. Segundo, é o crescimento biológico. E o terceiro é o crescimento por transferência, que muitas igrejas hoje findam se apropriando disso. Gente que sai de uma igreja vai para outra. E o crescimento biológico é natural. A igreja é grande, a igreja brasileira hoje ela é muito grande, e logicamente que há os filhos. E se bem que, vamos falar o português claro, muitos filhos já não estão mais nem descendo as águas batismais, mas ainda assim o crescimento biológico talvez seja o maior. Então a igreja estava acomodada, não é? Você quer ver como a gente chega num resultado como esse? Você veja hoje o número de conversões nos cultos dominicais, que são os maiores cultos nas igrejas. E eu falo isso de maneira geral, a partir da igreja que eu estou pastoreando. São muito poucas pessoas não cristãs, não evangélicas, que vêm aos cultos. Quem era que vinha antigamente? Aqueles que eram trazidos pelos crentes. Hoje as pessoas não estão evangelizando e nem convidando ninguém. Aí você faz um culto dominical, que era o chamado culto público, onde você faz um convite para as pessoas e basicamente não tem ninguém. Porque muitos também estão procurando as igrejas, por conta da teologia da prosperidade, procurando bênção, carros, milagres. Então, eles não estão procurando Jesus, estão procurando o bem que lhe interessa. É como aquela multidão que andava atrás de Jesus, porque Jesus multiplicava pães e peixes. E a igreja se acomodou também. Então, o que acontece? Nós entramos na pandemia, pode ser, nós estamos aqui no espaço público, que é a internet, e todos podem ter a sua opinião. No meu ponto de vista, a igreja já entrou enfraquecida nesse quesito. Então, as pessoas vinham para a igreja para cultuar, para ter um bom espaço de culto, um bom plenário, muitos exigindo até bancos estofados, ar-condicionado, bom estacionamento, um bom
departamento infantil para cuidar das suas crianças, uma mensagem de autoajuda que os animasse a passar a semana. Mas a pergunta é o seguinte: quem sou eu? O que eu devo fazer no reino de Deus? Será que eu, como igreja não são as quatro paredes e nem a placa da denominação. A igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Até que ponto nós estávamos cumprindo esse papel? Ora, de repente, começam-se os templos a se fechar, ou pelo menos ter cultos com pessoas reduzidas, temos que usar agora da internet, da virtualidade. Me parece que muita gente ficou preocupada, a igreja vai acabar. Ora, ninguém vai acabar a igreja somos nós. O evangelho está nas nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas as pessoas estavam confiando nas quatro paredes. Então, me parece, a minha interpretação é o seguinte: como a gente, ou via de regra, ou a maioria das pessoas estavam participando da igreja uma vez na semana, ou no máximo 2 vezes por semana, para receber bênçãos, para receber uma oração, para estar num ambiente de caráter espiritual, eles não sabem ser cristãos fora desse ambiente. Então, me parece que a gente entrou já com alguma dificuldade. Tanto que tem gente que pensa que a igreja acabou. Ou outros perguntam: pastor, quando a igreja vai voltar? A igreja nunca parou, não é? Então, uns se utilizaram melhor da maneira virtual, outros não. Essa falta de preparo, mas não é só a questão tecnológica, principalmente a questão espiritual. Então, nós entramos, no meu modo de entender, muita gente brigando com o governo, com o prefeito, como se eles estivessem contra a igreja. É verdade que tem alguns se aproveitando dessa situação mesmo. Mas a verdade é o seguinte: o vírus está aí. Não é? Agora há pouco, antes de vir para cá para a entrevista, ouvindo, morreu hoje, só no estado de São Paulo, mais gente do que no Reino Unido inteiro. Então, quer dizer, a mortandade está aí, o vírus está aí. E a igreja, ela tem que cumprir o seu papel nessa hora. Nós temos que estar preparados para isso. Mas eu creio que o grande aprendizado é esse. Nós não podemos desanimar. Temos que entender que esse é o momento de aprender a ser igreja numa circunstância diferente, numa circunstância de adversidade. Porque se nós estamos vivos, temos que cumprir o ídolo de Cristo. Nos hospitais, nas portas, virtualmente, não dá para fazer visitas, virtualmente, todo mundo está na internet. O contato hoje é o WhatsApp, é Instagram, Facebook, YouTube e assim por diante. Nós precisamos dar um jeito. Se a internet está cheia de coisas ruins, nós vamos enchê-la de coisas boas. Esse é o meu pensamento. Pois é, gente. E aí, qual é a sua opinião? A igreja está ou não cumprindo o seu papel nessa pandemia? É o nosso assunto desta quarta-feira no Papo na Palavra, e nós já estamos no ar. Pois é, gente, vamos seguindo, estamos recebendo diretamente de Cubatão, da AD Cubatão, pastor Carlos Roberto, participando do Papo na Palavra na noite desta quarta-feira. Um assunto muito propício, meu amigo Paulo, e vamos dar continuidade aí às perguntas. Eu quero, pastor Carlos, a igreja, assim, apesar que o senhor já falou um pouco disso, mas a igreja estava preparada para essa pandemia? Assim, sabe, chegou a pandemia, será que estava assim, agora nós vamos aparecer como cristão? Não. Na minha modesta opinião, a igreja não estava preparada, a igreja estava acomodada. Agora, é lógico que existem algumas situações que para toda regra existem as exceções, mas estou falando de maneira geral. Me parece que a gente já estava com dificuldades para fazer trabalhos de evangelização, seja na rua, ou seja pela internet, que nós já deveríamos estar usando, né? E nos despertamos para isso agora. Quem se despertou? Tem gente que está parado. Eu conheço igrejas que fecharam as portas, eles estão esperando acabar a pandemia. Ontem eu participava de uma reunião virtual e ouvi um exemplo, por questão de ética, não vem o caso, o nome aqui, mas tem que servir de exemplo para nós. Teve um pastor que tinha uma condição mais ou menos confortável, ele falou assim: quando terminar a pandemia, a gente vai voltar. Já perdeu cerca de 60% da sua membresia, lamentavelmente, não é? Sem contar as igrejas que não fecharam completamente, mas há cristãos que estão amedrontados, há cristãos que não estão falando de Jesus para ninguém, e o momento é propício para a evangelização.
Nunca tivemos um momento tão propício como agora. Agora é necessário que líderes, eu quero aproveitar agora para falar com lideranças, algum líder que esteja assistindo ao vivo aqui, ou vai assistir depois essa entrevista. Meu irmão, não é hora de se acomodar, não. É hora de, não é hora de fazer aglomeração, mas é hora de usar todas as ferramentas para preparar a igreja, ainda que tardiamente, porque, na verdade, nós exploramos muito pouco as ferramentas virtuais, não é? O fervor espiritual também, no meu modo de entender, com todo respeito, e eu falo isso sem querer dizer que aqui a gente está fazendo melhor, ou que nós somos melhores do que alguém, não, nós estamos vendo as nossas falhas, e nós precisamos corrigir. Não é esperar acabar a pandemia, não é? Todo momento de crise, você pode perguntar isso na vida comercial, na vida de questões de estratégias, da propaganda. Crise é tempo de crescimento, crise é tempo de se reciclar. Agora é hora da gente reciclar, ver onde é que estava o erro e não pensar que vai voltar à normalidade. Até porque você pode ler, estudar, você vai ver que é muito claro, não há previsão de volta à normalidade. Talvez esse seja o novo normal. Algumas coisas nós vamos passar a ter cuidado. Eu não acredito que essa questão de máscara vai demorar muito tempo, álcool gel, distanciamento social, muitas coisas terão que ser revistas, não é? E a igreja tem que ir agora, não tem jeito. Se não se preparou antes, eu acho que não estava preparada, essa é a minha opinião, agora tem que se preparar na marra, por conta das circunstâncias. Tem hora que as circunstâncias definem as nossas atitudes. Temos que pensar nisso agora. Eu estou falando para líderes como eu, que tenho essa responsabilidade, estou falando para você, meu irmão, que está assistindo, é hora de perguntar o que é que eu estou fazendo nessa pandemia, como crente, como cristão, como é que eu estou cumprindo o ID? Eu acredito que nós não estávamos preparados justamente por conta das dificuldades que já vínhamos tendo. Estou falando via de regra, de maneira geral, não é? A gente estava vivendo da membresia existente, do crescimento biológico, do crescimento por transferência, mas eu estou falando o crescimento por evangelização, por conversões genuínas, não é? Agora é hora de repensar isso, não é? E mesmo agora tem muitos membros de igrejas migrando, a minha igreja está fechada, mas tem a outra aberta, mas ele está indo lá para consumir o evangelho, se é que vocês me entendem. Numa outra entrevista que nós tivemos aqui, eu acho que eu usei esse termo, tem gente que é consumidor do evangelho, ele consome o evangelho, assim como ele vai no supermercado A, no supermercado B, ele vai na igreja A, B e C, porque ele vai lá usufruir, vai buscar alguma coisa. A pergunta é, o que é que nós estamos fazendo pelo reino? Qual é o cumprimento da comissão dada por Jesus que nós estamos fazendo? Se nós não estamos fazendo nada, nós não entramos preparados. Você imagina que tendo culto de domingo a domingo, as igrejas de portas abertas direto, eu não falava de Jesus para ninguém, não convidava ninguém para ir à igreja, ou não entregava um folheto, ou não falava do amor de Deus para ninguém. Imagine agora com isolamento social, quando ninguém pode visitar ninguém, a ordem é não ter aglomeração. Então, por isso que eu creio, a minha fala é que nós não estávamos preparados, mas isso não é uma fala de desânimo, muito pelo contrário. Agora é hora de nos reciclarmos, nós temos que repensar o que podemos fazer, chamar a atenção da comunidade em que estamos participando, não é? Chamar a atenção de que maneira? Através dos grupos de WhatsApp, dos grupos pelas diversas redes sociais, fazer o que estamos fazendo aqui agora, nesse momento. Se não é de um jeito, vai de outro, mas a igreja não pode parar. Eu queria fazer uma colocação, pastor Carlos. Jonathan Leeman lançou um livro recentemente pela editora Vida Nova que se chama A Chave do Reino. Nesse livro ele faz uma colocação que ele diz assim, que a igreja é a embaixada de Cristo na Terra. E eu achei interessante e fiquei me pensando assim, né, antes dessa conversa. Será que, assim, a embaixada, mas será que os embaixadores não estão totalmente bem preparados para essa tarefa? É justamente isso, Paulo, o que eu disse. Porque você, Paulo, principalmente, que me faz essa pergunta, você é um apologista e sabe o que eu estou falando. A igreja, no passado, até a década de 70, década de 80, nós tínhamos muitos seminários de evangelismo, incentivando,
ensinando a igreja a evangelizar. Outra, preparando a igreja, seminários de apologética, não é verdade? Principalmente preparando a igreja para evangelizar alguém que estava envolvido numa seita herética ou com outros tipos de heresias. Isso acabou. Hoje eu nem vejo mais, salvo o engano da minha parte, tem 1 ou 2 institutos aí, que pela misericórdia de Deus, agradeço a Deus pela vida dos valentes que continuam nessa área de apologética, mas muitos deles fecharam, e até porque os líderes, os professores dessa área não recebem convites, as igrejas não fazem, e nós entramos nessa pandemia, nessa situação. Essa é a verdade. Ora, se o nosso povo não estava se preparando para cumprir o ID, de todas as maneiras, para evangelizar, para combater as heresias, como é que nós entramos preparados? Na verdade, os embaixadores, que são aqueles da linha de frente, que tomam conta da embaixada, os que fazem a embaixada cumprir o seu papel, no meu ponto de vista, sempre lembrando que para toda regra há exceção, que tem gente muito boa, que sempre cumpre o seu papel, mas via de regra, a maioria não. Infelizmente, poucos trabalhos de evangelização, poucos trabalhos que façam as pessoas vir à igreja, não é? Eu estou dizendo isso para vocês aqui, nessa entrevista, e com certeza algumas pessoas que se congregam comigo estão assistindo também, e eles sabem disso. Essa batalha nossa é diária, nos cultos online, nos cultos de ensino, nos cultos de oração, falando para a igreja, não é hora de esmorecer, não é hora de achar que acabou-se tudo, temos que ver onde é que nós erramos e consertar, não é? Usar os meios virtuais para preparar a igreja, para que cada um faça alguma coisa, porque quem é a igreja? Não são as 4 paredes. As pessoas falam, a igreja fechou. Ninguém fecha a igreja, fecha-se templo, mas a igreja não. A igreja segue caminhando, a igreja não parou, a igreja de Cristo ela não vai parar, a igreja somos nós. Agora, se você que está me ouvindo falar, que está me assistindo agora, entende que a igreja parou, é porque você se sente fora dessa igreja, é porque você não estava cumprindo o seu papel. Mas é para desanimar? Não. Você pode entrar a qualquer momento. A palavra está na nossa mão, a nossa regra de fé e prática está nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. E ela nos ensina o que devemos fazer. É só nós fazemos e pronto. Nunca tivemos... Olha, você se lembra, Paulo? No dia de finados, a igreja ia para o cemitério, para a porta do cemitério, para fazer evangelização, não é? Agora, meu irmão, todo dia está morrendo gente. Todo dia tem família precisando de uma palavra de apoio, não é verdade? Pessoas precisando serem evangelizadas, precisando falar da vida eterna. Aliás, nunca é tão importante falar da vida eterna do que no cenário de morte. Porque tem gente que está preparado só para viver aqui. Ele não pensa nunca que vai morrer. Mas agora, morrendo parente, morrendo amigo, morrendo vizinho, o momento é para falar da vida eterna. A igreja precisa fazer isso, não é? Agora, não estava em tempos de paz, não estava fazendo, temos que aprender a fazer isso na guerra. Temos que aprender a fazer isso em tempos de pandemia. É hora de fazer, é hora de levantar a cabeça e proclamarmos o Evangelho de Cristo. Igreja do Senhor, desperta. É hora de fazermos, como disse o profeta, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Exatamente. E eu vivi uma experiência, alguns dias atrás, pastor Paulo, pastor Carlos, que fui realizar um culto fúnebre num velório aqui da cidade de Osasco. E, para minha surpresa, quando eu finalizo aquele culto fúnebre, que a família já estava à nossa espera, estávamos preparados, quando eu finalizo aquele culto fúnebre, mais 3 famílias estão me aguardando para pedir, para fazer a mesma celebração em outros 3 velórios que estavam ali sendo realizados naquele momento. Então, nós vemos como é importante a mensagem da cruz, né? O Evangelho, como ele é consolador, né? Como a mensagem de Cristo manifesta amor, atrai as pessoas, né? Isso. E retomando aqui as perguntas, dentro disso que o pastor Carlos está comentando sobre a questão da prevenção, né, nós percebemos que realmente muitos foram pegos de surpresa nessa situação de crise, de aflição. E o próprio Cristo, em João 16:33, ele vai prevenir os discípulos, né, dizendo, olha, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, Cristo ele nos previne das situações críticas que virão. E por que a gente não observa aquilo que Cristo nos ensina e somos pegos de surpresa?
Aonde está a nossa falha, né? Aí vai a nossa pergunta, pastor Carlos. Qual é a pergunta ideal a se fazer nesse momento? É para quê ou por quê? Qual dessas duas perguntas? Olha, meu amigo pastor Moisés Silva e Paulo Fernando, eu fico muito feliz. Essa pergunta ela é muito interessante, porque as pessoas ficam, aliás, muito, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor permite isso? Muita gente desanimada, muitos crentes, o que Deus está... Bom, a pergunta não é o porquê. Primeiro, o sol vem para todos, a chuva vem para todos, a Bíblia diz isso. Então, não tem como a gente falar assim, por exemplo, quem é cristão verdadeiro não vai pegar a Covid. Não. Morre gente do coração, cristão ou não cristão, AVC e qualquer outro tipo de doença, de câncer, e da Covid também. A pergunta, essa crise geral, essa pandemia, no caso da igreja, no meu entender, a pergunta não é o porquê, mas sim para quê? O que é que Deus está querendo nos ensinar? Eu quero até falar uma coisa muito particular nossa. Quem congrega comigo no Ministério do Cubatão e possa estar assistindo, vai ver que eu sempre falo isso. Nós fazemos oração, um clamor a Deus, desde o mês de março, quando começou essa pandemia, todos os cultos. Não há culto que a gente não faça um clamor a Deus sobre essa situação. Para Deus orientar os governantes, para que eles se entendam, para que abençoar também os cientistas, os médicos, para que essa vacina surta o efeito desejado e por aí afora. E tem uma coisa que eu falo sempre, para que Deus nos ensine o que Ele quer nos ensinar nessa pandemia. Que a gente consiga ouvir o que é que o Senhor tem a nos dizer para a sua igreja nessa pandemia. Então a grande pergunta não é por que está acontecendo, nós não vamos ter essa resposta. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, como está profetizado em Isaías, Deus tem todas as coisas sob seu controle. A pergunta é para quê? O que é que Deus quer ensinar para a igreja nesse momento final? Porque vejam bem vocês, não há como pensar o contrário. Vamos analisar o que está acontecendo no mundo, né? Tudo que é contra a palavra de Deus, tudo que é contra os princípios exarados na palavra de Deus, contra a igreja, está aflorando no mundo inteiro, não é diferente no Brasil. Então, é claro, independente de datas, o fim do tempo chegou. Então, o que Deus quer nos ensinar? Para que estamos passando isso? Não é? Talvez não será. Uma das coisas que eu imagino é o seguinte, querendo ou não, Paulo e Moisés, nós estamos hoje aqui fazendo essa entrevista aqui, daqui a pouquinho você vai ter aqui o culto no lar. Isso aqui é por conta da pandemia, não é? Eu hoje, por exemplo, nesse momento agora, vamos dizer, esse momento que estamos vivendo, essa fase vermelha, nós temos aqui na nossa igreja sede, nas nossas congregações, as que estão em Cubatão, na Baixada Santista ou fora da Baixada, cultos presenciais no domingo e basicamente no meio da semana são cultos online. Ora, quando eu estou fazendo um culto online, eu estou falando para mais gente do que de um templo lotado. Eu estou atingindo mais pessoas, estou entrando na casa das pessoas. Se não tivesse essa pandemia, com certeza nós não estaríamos fazendo. Podia fazer um ou outro culto, uma ou outra festividade, estar transmitindo, mas qualquer culto não. Agora todos os nossos cultos estão sendo transmitidos. Aí vem a pergunta, por quê ou para quê? Eu acho que é para quê. Em outras palavras, a impressão que eu tenho é que Deus empurrou a gente para fora das quatro paredes. Há muitos anos atrás, vocês devem se lembrar, por questão de ética, eu não vou entrar em questão de nome aqui, uma pessoa, um pregador muito famoso à época, ele tinha uma mensagem muito famosa, sal fora do saleiro. O sal dentro do saleiro, ele não cumpre o seu papel. O sal dentro do saleiro não salga. O sal dentro do saleiro, se vacilar, é capaz até de estragar. Agora, o sal cumpre o seu papel quando ele sai do saleiro. E é colocado na alimentação, na salada e assim por diante. A igreja, eu entendo que a gente estava dentro do saleiro, chamado templo. Agora, querendo ou não ir para a rua, a gente está pregando para todo mundo, através das redes sociais, através da internet. E aí eu já começo a ver um novo tempo. Eu já começo a ver uma nova coisa. Se a pandemia acabar, não acaba mais isso. Porque o próprio Deus nos proporcionou. Então a pergunta não é por que está acontecendo. Para quê? E vamos aproveitando todas as boas oportunidades que nós estamos tendo de ter. Agora, se você cruzar os braços e não fizer nada, pensando que vai voltar ao que era antes, pode ser que não volte mais. Fique só nesse novo normal e você estará fora. Sua igreja estará fora. Então,
para quê? O que é que Deus quer de nós? Estamos aproveitando todas as oportunidades da melhor maneira possível para que a igreja continue, porque pode ser que não volte à normalidade. Nós vamos ter que continuar daqui para frente com as novas oportunidades e com as novas ferramentas. Então, a pergunta correta, no meu entender, não é por que está acontecendo isso, não teremos a resposta agora. Para que está acontecendo? Algumas respostas eu já dei. A igreja já está saindo do saleiro, querendo ou não. Agora, se você parou e falou assim, vamos nos acomodar, porque Deus está no controle, Deus já sabia de tudo, nós não estamos cumprindo nosso papel. A igreja tem que cumprir a sua missão, a grande comissão de pregar o evangelho, antes, durante e depois da pandemia. Então podemos dizer, pastor Carlos, que a crise é educativa? Estamos em aula de aula? Eu não tenho a menor dúvida, Paulo, não tenho a menor dúvida, Moisés. Eu só diria uma coisa para você. A geração dos meus pais, eu perdi meu pai nessa pandemia, foi nosso pastor presidente por 40 anos e ultimamente, nos últimos 5 anos, era o nosso pastor presidente de honra. O Senhor o levou para a eternidade no mês de novembro. Mas a geração dele, que faleceu aos 85 anos, não tinha vivido algo assim. Então, essa nossa geração, você imagine essas crianças, os adolescentes, esses jovens que estão passando por isso, não é? Nós que somos mais velhos, nosso tempo é mais curto. Mas o deles, eles jamais vão esquecer o que eles estão vivendo. O tempo que todo mundo andou de máscara, tinha que entrar e sair, higienizando as mãos com sabão, com álcool gel, independente de igreja, mas como igreja, ver a igreja fechada, não é? A gente não tinha histórico nos últimos 100 anos de alguma coisa assim. Então, é pedagógico. Se alguém não entendeu, preste atenção, pergunte o para quê, que você vai começar a ver nos mínimos detalhes o que é que Deus está nos ensinando, não é? Ensinando talvez de uma forma dura, talvez nós não fizéssemos isso com naturalidade, mas estamos fazendo agora por necessidade. E temos que avançar. E tem que dar graças a Deus, porque Deus está nos ensinando. Aliás, Moisés, eu diria para você, meu amigo pastor Moisés, nós não podemos esquecer disso, que Deus nos chamou para esse tempo. Eu participo de muitas reuniões virtuais, lives com pastores, e vejo gente desanimada, porque nunca imaginou um negócio desse, não é verdade? Tem obreiros desanimados, obreiros auxiliares que já não frequentam mais o culto, nem de vez em quando, não fazem contato com seus líderes. O que a gente precisa entender é o seguinte, isso é pedagógico. Deus está nos ensinando. Então nós estamos tendo, e não podemos nem reclamar. Temos que dar graças a Deus, porque Deus nos chamou para esse tempo. Como eu sou assembleiano, então a gente fala muito da geração de Daniel Berg, Gunnar Vingre, os que vieram depois. Eles tiveram dificuldades que nós não estamos tendo. Graças a Deus. Só que essa dificuldade que nós estamos tendo agora, isso entra para a história. E Deus nos escolheu para esse tempo. Deus nos escolheu para ser crente agora. Deus nos escolheu para pregar o evangelho nesse tempo. E essa é a nossa missão. Não adianta a gente entrar debaixo do cobertor, cobrir a cabeça e ficar esperando Jesus voltar, não. Porque senão, ainda vamos ter, não sei se vocês lembram aquele hino da harpa, hino 16, que diz assim, posso tendo as mãos vazias com o Senhor me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Esse hino vale também para o tempo de pandemia, não é? A passagem já lida pelo meu companheiro pastor Paulo, no início da nossa entrevista, também vale para a pandemia. O ID vale para a pandemia também. Lógico, com todos os requisitos, não é verdade? Tiver contato com alguém, sair de casa, álcool gel, máscara, sabão na mão, evitar o contágio, mas falar do amor de Deus, isso aí, até porque falar, está todo mundo falando. Né? Tem gente fofocando na pandemia, ninguém parou de fofocar por causa de pandemia. Por que não pode pregar o evangelho? Não é verdade? Ninguém parou de olhar a vida dos outros por causa da pandemia. Então vamos pregar o evangelho, com ou sem pandemia. Essa é a missão da igreja. E eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta, pastor Carlos, que eu acho também que é muito relevante para esse momento. Por que muitos crentes estão encontrando dificuldades para serem fiéis durante a pandemia? Porque agora surge uma desculpa agora, né? Será que é porque a falta de viver o cristianismo mesmo verdadeiramente está causando isso? Na verdade, meu amigo Paulo, a minha interpretação é a seguinte,
não é que eles estão encontrando dificuldade na pandemia, é que antes da pandemia estava tudo meio camuflado, e agora é hora do vamos ver, não é verdade? Então, agora aparece, não tem jeito. Isso aqui é a peneira de Deus. Essa é a minha interpretação, a peneira de Deus. Vamos ver quem é quem. E não é só crente, não, pastor também. Vamos ver quem é pastor agora. Se você... tem gente que saiu fechando igreja já e fechando congregação. Agora é a hora do vamos ver, meu irmão. Se confia ou não confia. Então, as pessoas que estão com maiores dificuldades é porque eles já vinham devagar, já estava só frequentando a igreja socialmente, domingo à noite, nominalmente, ou a cada 15 dias. Então, esse pessoal, só para você ter uma ideia, eu vivo isso no dia a dia. Eu também vou na feira, vou no supermercado, de vez em quando eu encontro um e falo assim, pastor, quando é que a igreja vai voltar? Eu pergunto, meu irmão, ela não foi para canto nenhum, está no lugar dela. Está no lugar dela, porque nós ficamos aqueles primeiros 30 dias ou 40 dias sem ter cultos presenciais, mas os verdadeiros crentes continuaram louvando a Deus, adorando a Deus, contribuindo para a pregação do Evangelho, não é? Eu falo isso para a honra e glória do nome do Senhor, que Deus continue nos abençoando, mas continuando a obra missionária, sem parar, sem esquecer dos missionários, não é? Os crentes conversando com seu pastor, os pastores ligando para os crentes. Outra coisa também, líderes, não dá para ficar atrás de um púlpito esperando o povo vir. Agora é hora de ligar para a membresia, de conversar, está tudo bem, se acercar de pessoas que queiram fazer isso. É um novo momento, é um novo tempo, é um aprendizado. Então, quem está encontrando dificuldade é porque já estava parado, é porque já não estava bem, é porque já estava indo no vácuo. Sabe aqueles, quem gosta de Fórmula 1, né? Quando o camarada ele entra atrás de outro carro vencedor, ele vai só no vácuo do outro ali. Tem gente que é cristão assim, no vácuo dos outros. E agora a coisa pega. Você tem que ser crente. Você imagina aquela pessoa que não fazia uma oração em casa, não cantava um hino com a família. Quando a gente falava de culto doméstico, parecia coisa de 2 séculos atrás. Agora é o seguinte, o camarada tem que fazer. Se não fizer, ele não vai louvar a Deus, não vai adorar. E outra, porque ele não está acostumado a sentar na mesa de casa, bater um papo sobre as coisas de Deus. Então, se ele entrou na pandemia e está tendo dificuldade, é porque a coisa já vinha ruim de antes. Não é que ficou ruim por causa da pandemia. Bom, agora é hora de olhar, rever os erros, repensar, se consertar. Tempo de conserto. Avivamento é tempo de conserto. Tempo de arrependimento, tempo de confissão, tempo de acertar a vida. Eu louvo a Deus. Eu estou vendo isso acontecer, meus amigos Moisés e Paulo. Estou vendo gente aqui voltando para Jesus depois de 10, 15 anos atrasados. Né? Agora a igreja entrou na casa dele, ele está começando a lembrar, está ligando na igreja, procurando o pastor, se reconciliando. E é verdade que também tem gente que não estava enxertado, estava só encostado. Quem está encostado na figueira, balançou, ele cai. Não é? A igreja parou. Ou, por exemplo, agora nós estamos tendo, com todas essas restrições, no último decreto, não pode cantar corais e conjuntos, né? Que é aglomeração de pessoas, né? Então tem gente que não consegue viver sem isso. Vai ter que todo mundo adorar a Deus separadamente, sentado no seu banco, na sua cadeira. Então é um novo tempo. Deus está nos chamando para a comunhão com Ele, independente das nossas amarras, independente das circunstâncias. Mas o importante é que a igreja não para. Então quem está com dificuldade agora é porque já vinha com dificuldade antes. Agora é hora de se consertar. É hora dos verdadeiros adoradores se apresentarem. Né? Perfeitamente, Jesus já dizia isso. João 4 agora, né? E diante de todo esse cenário, pastor Carlos, qual o proveito estratégico a igreja pode tirar durante essa pandemia? Qual que é a maneira de trabalhar de agora em diante? Como a igreja deve avançar? Meu amigo pastor Moisés, esse tema, como você percebe, as coisas estão muito interligadas. A gente vai responder uma coisa e finda já respondendo a outra, né? Agora a igreja tem que se aproveitar estrategicamente para isso. Tem que se reinventar, descobrir novas maneiras, não é? De interagir com as pessoas, de unificar as pessoas, de manter o rebanho unido, não é? Eu vou dar um exemplo que eu dou em todo início de culto que eu esteja dirigindo. Eu digo o seguinte: os irmãos que estão em casa, eu quero pedir uma coisa a você. Compartilhe esse culto, compartilhe essa live pela rede social que você estiver participando,
Porque compartilhar um culto online é também um ato evangelizador. É como você entregar um folheto a uma pessoa, convidando-o para vir à igreja, convidando-o para vir ao culto. Você sabe que essa era uma praxe. A pessoa saía de casa, principalmente aos domingos, e ele vinha entregando folheto e convidando alguém para vir ao culto. Alguém fala, pastor, isso não funciona mais. É verdade, mas não faz nem de um jeito nem de outro. Agora eu digo assim, compartilhe, marque alguém para que possa participar desse culto, para que possa assistir esse culto, para que possa ouvir a palavra. Quer dizer, é uma maneira de se reciclar, de usar essa estratégia para divulgar a mensagem do Evangelho. Eu estou falando isso, mas não necessariamente só isso. Existem outras maneiras, encaminhar folhetos virtuais, não é verdade, para as pessoas, versículos bíblicos. Isso não é só mandar para crente, não. Mandar para os seus amigos que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, contar uma experiência que você teve com Jesus, não é? E agora eu vou falar uma coisa mais, que isso está no meu coração. É bom aproveitar essa liberdade enquanto ela está existindo, porque não sabemos até quando vamos ter essa liberdade. Mas enquanto estamos tendo essa liberdade, vamos fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos pregar o Evangelho enquanto nós estamos podendo. Nós ainda estamos podendo pregar o Evangelho. Eu não sei até quando vamos poder fazer isso pelas redes sociais, mas enquanto pode, é a nova estratégia que nós temos que fazer. Usar as ferramentas disponíveis para proclamar o nome do Senhor Jesus, a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus e a volta do Rei que se aproxima. O professor Carlos, a igreja de Cubatão já conheço há muitos anos e acompanho o trabalho missionário da igreja de Cubatão. Sei que é uma igreja missionária, sei que tem tanto trabalho missionário, tanto no Brasil, no sertão, como em outros países. A minha pergunta é, como é que está sendo hoje, dentro da pandemia, trabalhar isso, essa questão de missões, até mesmo missões internacionais, de trabalhar isso, como que é conduzir isso hoje dentro da pandemia? Bom, a pandemia não é uma questão brasileira, é uma questão mundial, né? Vamos falar do nosso caso aqui. Nós temos trabalho missionário no Paraguai, no Uruguai, em Portugal, em Moçambique, na Nigéria. Mesmo os trabalhos onde nós trabalhamos com missionários nativos, como na África, Moçambique e Nigéria, eles estão passando pelo mesmo problema, em níveis diferentes, mas estão passando. Sem contar que, além da pandemia, questões como furacões, vendavais, igrejas caindo. E agora, a maior dificuldade, isso aqui é uma coisa que logo no início eu fui questionado. Pastor, como é que vamos fazer com a obra missionária? Foi do mesmo jeito. Nós vamos continuar orando pela obra missionária, fazendo os cultos missionários, sejam eles online ou presenciais, e contribuindo para a obra missionária. Por quê? Eles passam por dificuldades e normalmente, como o contingente é menor, a dificuldade deles é maior. Se nós abandonarmos os missionários justamente nessa hora, aí será o caos. Infelizmente, muitas igrejas abandonaram. Eu tenho informações de agências missionárias e contato com missionários, eu recebo muitas mensagens, muita gente foi abandonada. Vou dar um exemplo para você. Da Europa, por exemplo, nós temos congregação em Portugal, temos um trabalho missionário lá. Ora, a igreja está fechada há mais de 2 meses, sem culto algum. Sem culto algum. Não tem culto nenhum. O pastor faz o culto online da casa dele e tem que ficar pelos grupos, pelas redes sociais, incentivando os irmãos a participarem. Como é que você vai abandonar uma família como essa por conta da pandemia? Agora, para isso, é necessário que você mantenha a igreja unida no Brasil, né? Em oração, fazer com que o missionário não se sinta só nesse momento, né? Incentivando eles a fazer o trabalho de evangelização da melhor maneira possível, né? De todos os casos que eu citei aqui, principalmente de Portugal. Entrou na pandemia, né? O país entrou na pandemia, estava num trabalho brilhante naquela época do Natal, Ano Novo, fazendo distribuição de cestas básicas na periferia, ali da Grande Lisboa, não é? Pessoas aceitando Jesus, batizando pessoas, aí vem a pandemia, fecha a igreja. Aí muita gente pensa assim, olha, parou tudo, vai trazer o missionário de volta. Não, a igreja tem que se esforçar aqui para continuar mantendo. Vamos vencer juntos
e o nome do Senhor será glorificado. A igreja não pode parar por causa da pandemia. Tem que incentivá-los a pregar o evangelho da melhor maneira possível, por telefone, pelo WhatsApp, no dia que pudesse reunir, não é verdade? E a igreja no Brasil, no nosso caso, tem que segurar a corda. Agora, como é que segura a corda com a pandemia aqui também? Aí, meu irmão, não tem jeito. Tem que ir para o joelho, tem que clamar a Deus, não podemos abrir mão da oração e da orientação do Senhor. É um trabalho sobrenatural. Não tem estratégia humana que resolva isso. Faz o que pode e vamos orar e Deus vai dando graça. É assim que nós estamos vencendo, para a honra e glória do nome do Senhor. Pastor Paulo, Pastor Carlos, muito se comenta nesses últimos dias se a igreja é um serviço essencial ou não. Falamos disso semana passada. Semana passada tocamos muito nesse assunto e eu pergunto ao senhor, Pastor Carlos, é essencial ou é uma necessidade? Olha, eu diria que as duas coisas. Primeiro, o seguinte, sem entrar no mérito da discussão do culto presencial, porque aqui, meu amigo pastor Moisés Silva e Paulo Fernando, nós temos que assumir os nossos erros também. Infelizmente, se nós estamos passando nesse momento agora, por uma dificuldade como essa, infelizmente, muitos companheiros, muitas igrejas abusaram, não é? Eu mesmo tive em algumas situações, vi igrejas lotadas, sem distanciamento social nenhum, sem máscara, sem álcool gel. Irmão, isso é brincar com coisa séria. Não é? Agora, o que está acontecendo? Estamos na iminência de fechar de uma vez, não é? Agora, o que acontece? O serviço essencial, eu não tenho dúvida, se nós, como pastores, líderes, como servos de Deus, achar que a igreja não é essencial, nós não podemos ser igreja. Só que tem uma coisa, isso não nos dá o direito, a discussão não está aqui da igreja ser essencial no sentido de funcionar ou não, é de aglomerar ou não, não é? Aí, cabe a mim também aqui, aí quando você fala, o pessoal já fala, mas o baile funk funciona, mas a igreja não é baile funk. O exemplo que o baile funk dá para a sociedade não pode ser o exemplo que a igreja dá. Nós temos que fazer por onde? Obedecer às autoridades, né? Ainda que a gente saiba que existe alguns exageros, mas se todo mundo se portasse de maneira mais digna e melhor colaboração com as autoridades, talvez nós não estivéssemos tendo essa discussão. Eu entendo que a igreja é serviço essencial, sim. E a discussão, inicialmente, não é o fato da igreja funcionar ou não. Como é que ela funciona? Se ela não funcionar direito, o jeito vai ser fechar. Porque se você for pensar bem, nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos, sabemos o que significa o evangelho. Porém, quem está de fora não consegue entender isso. Se for comparar a igreja com pronto-socorro, for comparar a igreja com supermercado, vai achar que a igreja não é essencial mesmo. Nós sabemos que é. Só que é o seguinte, muitos abusaram dessa liberdade. Templos aglomerados, sem álcool gel, sem máscara, nem no púlpito, e ainda filmando, colocando na internet, meu irmão, aí é abusar. Agora todos nós estamos pagando um preço alto, né? E até porque, presta atenção, os metrôs, os ônibus estão lotados. Mas ninguém vai achar que é lá o problema, vai achar que é a igreja. Porque é uma guerra espiritual. Sim. O mundo não entende a igreja mesmo, não vai entender nunca. Agora nós é que temos que vigiar. Eu entendo que a igreja é sim um serviço essencial, mas isso não nos exime, não tira a nossa responsabilidade de cumprirmos o nosso papel, cumprindo as regras sanitárias e dando exemplo para a sociedade. Evangelho consciente é o evangelho que molda uma sociedade. Muda, totalmente. E chegamos ao fim, Pastor Paulo, de mais um Papo na Palavra. A hora correu. O ponteiro não para, um bate-papo muito gostoso, edificante. Sim. E como diz, né, o linguajar pentecostal. Mas não tem jeito, viu, Moisés? Não tem jeito. Isso aqui tá no sangue, viu? De nascença. Tá sendo um bate-papo poderoso. A gente sente a presença de Deus, porque a verdade, ela realmente, ela mexe com a gente, né? Mexe com a alma, mexe com o homem, e quando nós damos liberdade para sermos tratados pela verdade, a nossa vida muda, a gente cresce, evoluímos, e a igreja permanece pujante, crescendo, avançando e alcançando almas para o reino de Deus. Pastor Carlos, é com muita alegria que a gente agradece sua participação, muito obrigado
por atender o nosso humilde pedido, o nosso convite. Um abraço à igreja de Cubatão. E o senhor sempre é bem-vindo e precisaremos muito da sua participação em outros programas aqui com a gente. Muito obrigado, meu amigo pastor Moisés Silva, pastor Paulo Fernando. Eu que agradeço o generoso convite, falar do amor de Deus, falar das coisas da igreja. Essa é a nossa missão enquanto estivermos aqui nessa terra. Só tenho a agradecer e parabenizá-los pelo brilhante trabalho realizado em todas as questões missionárias e na área de comunicação também. E você que está nos acompanhando, não sai daí, porque o pastor Carlos permanece na programação da TV Urgem. Na sequência, chega o programa Em Casa com Deus, que é um verdadeiro culto no seu lar. E o pastor Carlos, como diz o pentecostal, vai dar lugar na terra, né? Vai estar com a gente aqui com o pastor Erivaldo Leal. Então não sai daí. Igreja de Cubatão, permaneça, os demais telespectadores. Daqui a pouco, programa Em Casa com Deus. Meu amigo pastor Paulo Fernando, Deus te abençoe. Amém. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Carlos. É um prazer, né? Estou sentindo saudades do almoço aí, daquela reunião abençoada às terças-feiras pela manhã. Ô Paulo, você é sempre muito bem-vindo. Nós também estamos sentindo saudade, praticamente um ano que a gente não tem aquela reunião, mas estamos acreditando, estamos nos valendo aí dos meios, das ferramentas virtuais, mas estamos acreditando que vai voltar em breve, se Deus quiser. Você é sempre muito bem-vindo e da próxima vez já traga já o pastor Moisés Silva também, é nosso convidado. Por favor, hein, Paulo? Levarei sim. Por favor, hein? Gente, queremos agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, estou ao vivo na Rádio Web Urgem. E para ouvir a Rádio Web Urgem, é só você acessar o Play Store do seu celular, digita Urgem, baixa o nosso aplicativo, 11h30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no programa Show do Rádio, comigo na Rádio Web Urgem, Oração da Fé. São 20 minutos, 25 minutos, pastor Paulo, de intercessão, de clamor, aonde estamos orando pela família, pela nação, e tem sido um momento extraordinário de Deus. Então eu aguardo você amanhã, 8h30 da manhã, na Rádio Web Urgem. Acesse as redes sociais da Urgem, Instagram, @UrgemOficial, Facebook, Urgem, Urgência Missionária. Lá tem vídeos com link da rádio, com link que te direciona para baixar o aplicativo e vai ser muito bom ter a sua audiência. Você é a igreja, mostre a sua cara, seja igreja, não dentro de 4 paredes, mais do que nunca agora, no meio da sociedade, no meio da população, fazendo a sua voz alcançar aquele que precisa ouvir a mensagem de salvação. Como foi muito bem dito pelo pastor Carlos, através do programa de hoje, vamos usar as ferramentas. Tem muitas ferramentas eficientes. Seja você porta-voz da mensagem de Deus, utilizando essas ferramentas. Deus abençoe e até a próxima quarta.